Boto atribui crescimento de Pedro a Leonardo Jardim e quer voltar a contratar jogadores de scout. Você vai entender melhor. Time terá 5 mudanças para encarar o Bahia daqui a pouco no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. E para quem gosta de estatísticas, Leonardo Jardim tem início melhor do que Felipe Luiz no Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição, porque hoje é o melhor dia para você adquirir seus pontos e concorrer a 2 milhões de reais. É o Pix do Milhão do Dia das Mães. É a nova ação, já está liberada, está no ar. Então dá um conferido aqui no link no comentário e também na descrição para você adquirir seus pontos. Hoje é dia de Mengão, Flamengo e Bahia no Maraca, e o time rubro-negro encerrou a preparação para encarar a equipe baiana. É o Flamengo que vem de vitória aí, uma vitória convincente, uma goleada para cima do Independiente Medellín da Colômbia, 4-1, rapaz, segundo jogo da fase de grupos da Libertadores da América. O time tá feliz, né? Tá jogando aí um futebol legal, o torcedor vem gostando muito. Olha, porém, o time pode ter aí até 5 mudanças para esse confronto. Titular nos últimos 4 jogos, o zagueiro Léo Pereira pode começar como reserva por conta aí do esquema de revezamento adotado pelo Leonardo Jardim. Varela, Léo Ortiz, Alexandro, Plata e Pedro são jogadores que devem voltar ao time depois de começarem no banco no último jogo, né? Você não está percebendo, mas o Jardim está fazendo aí um rodízio, até porque a escalação contra o Medellín foi uma escalação muito modificada, né? Ele entrou com o Danilo na zaga, com o Royal na direita, com o Bruno Henrique no ataque no lugar do Pedro. A provável escalação que a gente tem hoje aqui, segundo o GE, é Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Vitão, Alexandro, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Plata, Lino e Pedro. Pulgar e Jorginho continuam no departamento médico. O volante seria aí desfalque de qualquer forma, porque está suspenso, né? O STJD aplicou aí 4 jogos de suspensão por conta da expulsão contra o Red Bull Bragantino na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como ele já cumpriu um jogo, vai precisar aí cumprir mais 3. Carrascal, expulso no clássico contra o Fluminense, também está fora. Ele pegou 2 jogos de suspensão, como havia sido condenado em outro julgamento recente. O meia será desfalque em um total de 4 partidas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Olha, a gente vai trazer aqui todas as informações no próximo vídeo, aquele pré-jogo que você já está acostumado, quadro de arbitragem, onde assistir, horário, ingresso, quantos torcedores estarão presentes hoje no Maracanã e as prováveis escalações de Flamengo e Bahia. Agora eu queria falar sobre estatística. Tem muita gente que gosta, né? E o início do trabalho do português Leonardo Jardim tem sido tão promissor, mas tão promissor, que superou até mesmo o bom início do seu antecessor, Felipe Luiz, que fez grande sucesso no Flamengo, né? O Felipe conquistou quase tudo, mas foi histórico o ano de 2025. Enquanto o ex-lateral esquerdo registrou 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota em seus 10 primeiros jogos, com 70% de aproveitamento, Jardim acumula 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. São 76,6% de aproveitamento. Além disso, o Flamengo de Jardim demonstra um maior poder ofensivo neste recorte. A equipe marcou 20 gols, média de 2 gols por partida contra 13 na equipe comandada por Felipe Luiz. Defensivamente, porém, o antecessor leva vantagem. Com o Felipe Luiz, o Flamengo sofreu menos gols em 10 jogos, nos 10 primeiros jogos, né? Sofreu 6 gols, 1 a menos que os 7 registrados aí pela atual comissão técnica. Outro ponto em comum é o impacto imediato em conquistas. Ambos levantaram o título nas 10
primeiras partidas. Filipe Luís venceu a Copa do Brasil em 2024, em seu 9º jogo, enquanto o Leonardo Jardim conquistou um campeonato carioca no seu primeiro jogo, logo na estreia. Olha, não é só estatística não, é curiosidade boa. Se cada um conquistou um título aí em 10 jogos, será que 2026 vai repetir 2025, hein? Eu tô animado com o trabalho do Leonardo Jardim. O Flamengo tá jogando bem, né, gente? Vamos torcer aí para que a gente consiga conquistar muitos títulos nesta temporada. Olha, eu vou falar aqui da entrevista do José Boto, que deu o que falar, mas antes eu tenho que te lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Você pode adquirir agora, sem sair de casa, sem enfrentar fila, nesse domingão. Então confere aqui, de repente tem um produto que você deseja e você recebe na sua casa porque entrega em todo o Brasil. Deixa eu te contar, 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você está ajudando diretamente ao Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal. Tá chegando o Dia das Mães, você pode aí presentear a sua mamãe, pode presentear a sua esposa. É isso aí. Bom, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu uma entrevista ao MengoCast, da Flamengo TV, canal oficial do clube, e explicou a decisão de ter trocado o Filipe Luís por Leonardo Jardim. Segundo o dirigente, pesou o fato do técnico português não ser agarrado a nenhum modelo de jogo e saber se adaptar melhor aos jogadores que tem em mãos. Um dos motivos maiores foi ser um treinador que... Existem treinadores muito agarrados aos seus modelos de jogos. Há outros que eu chamo mais de camaleônicos, são mais camaleões, adaptam-se mais aos jogadores que têm, sabem tirar partido dos jogadores que têm. E nós achamos que precisávamos de um treinador desses. E o Leonardo é sem dúvida um treinador que consegue isso. Isso não é nenhuma crítica, porque há muitos treinadores bons que são assim. Eu trabalhei com alguns, por exemplo, o Roberto De Zerbi, que está agora no Tottenham, que é muito agarrado ao seu modelo de jogo. E tudo tem que ser feito em função daquele modelo. E há outros mais adaptáveis, mais flexíveis, disse Boto, atribuindo a Jardim o crescimento de Pedro, por exemplo. Ele disse, o fato de termos trazido um treinador que se adapta mais do que impõe um modelo de jogo, com certeza teve uma influência muito positiva no Pedro, para que determinados modelos de jogo tenham algumas limitações. Mas aquilo que um treinador também tem que fazer é saber aproveitar as boas características dos jogadores. E é por isso que o Leonardo Jardim está fazendo com o Pedro. Se a próxima janela de transferências depois da Copa do Mundo, Boto disse que ainda não sentou com o Jardim para discutir contratações e afirmou que o elenco do Flamengo atingiu um patamar de ser difícil de se reforçar, atribuindo qualidade ao fator financeiro. O Boto disse, estamos ainda em uma fase com o novo treinador avaliando as necessidades. Contratar jogador sem que o treinador queira ou saiba que é uma estupidez, é jogar dinheiro fora. O treinador tem que querer aquele perfil de jogador. E estamos ainda em uma fase em que ele está analisando o elenco. Uma característica muito boa é que ele acha sempre que consegue recuperar alguns jogadores. Há 2 meses, para mim, era muito claro que tínhamos que buscar esta posição ou outra. Com ele, já não é tão claro, porque ele quer recuperar todos os atletas. É óbvio que há 1 ou 2 posições que sabemos que teremos que buscar, mas estamos nessa fase em que ele está analisando. O Flamengo chega a um nível que não é fácil reforçar o elenco, porque é um nível tão alto que para trazer igual ou mais alto é preciso de muito dinheiro. Por outro lado, Boto revelou ter vontade de voltar a contratar jogadores de scout e abriu brecha para buscar 1 ou 2 atletas desconhecidos com potencial para aposta. O primeiro reforço que o dirigente contratou no clube foi com esse perfil, o atacante Juninho, que estava no Karabag do Azerbaijão, mas ele não se firmou e foi vendido ao Pumas do México. No meio do ano, o diretor chegou a tentar um acordo com o irlandês Mike Johnston, do West Bromwich, da 2ª divisão da Inglaterra, mas o presidente BAP desistiu do negócio. E aí o Boto disse, ele, o Jardim, é mais aberto a isso. Então podemos buscar 1 ou 2 jogadores de scouting que sejam apostas, mas não podemos fazer apostas para o futuro sem ter o presente assegurado. O Flamengo tem uma dimensão enorme que é difícil alguém deixar esse tipo de legado em um clube e que é obrigação ganhar domingo sim, domingo sim. É mais fácil isso em clubes que têm menos exigências. Agora, gostaria de sair daqui e trazer 1 ou 2 jogadores menos conhecidos e que eles pudessem depois virar estrelas do clube. Coisas que eu fiz sempre em todos os clubes onde passei.
Quando fomos buscar o Di Maria com 18 anos, ninguém sabia quem era. Ou o Davi Luiz. A lista é muito grande. O Benfica também tinha essa obrigação de vencer, mas é diferente. Portugal está muito habituado, a ter que viver do scout, porque isso é uma fonte de receita para o clube. Mas eu percebo que, num clube como o Flamengo, que a obrigação é ganharmos tudo que participamos, é difícil fazer esse tipo de movimento que necessitam de paciência. O Di Maria chegou ao Benfica no meu primeiro ano lá, 2006, 2007, e só começou a jogar depois de 3 anos, com o Jorge Jesus. Foi um jogador que custou 9 milhões de euros, o que não é pouco para a época, mas há uma sensibilização maior que é preciso ter paciência com esse tipo de apostas. Há umas que dão retorno logo. Eu lembro, por exemplo, que fomos buscar o Markovic, um servo que jogava no Partizan com 18 anos. E no primeiro ano com Jesus foi vendido. Nós pagamos 5 milhões e foi vendido por 25 para o Liverpool. Outros demoraram mais tempo, como o próprio Davi Luiz. Portugal está acostumado a isto, até como uma forma de sustento dos clubes. Já a necessidade do Flamengo é ganhar, ganhar, ganhar. Deixa eu explicar essa fala aqui do Boto, que é muito interessante. Quando o Flamengo foi buscar o Mike Johnston, o Flamengo já tinha dado errado com o Juninho ali, né? Porque fez um alto investimento com uma aposta. Ninguém sabia quem era Juninho, né? Todo mundo conheceu ali o Karabag do Azerbaijão, ou muita gente já conhecia, mas foi uma aposta e não deu certo. O Mike Johnston seria uma segunda aposta. E naquele momento, o Flamengo não tinha feito ainda uma grande janela. Né? Não tinha contratado o Samuel Lino, não tinha contratado o Saul, né? Chegou o Jorginho depois desse bafafá aí, né, do Mike Johnston, mas seria uma aposta. Poderia dar certo? Poderia dar muito certo. O que ele fez no Benfica foi valorizar o trabalho do scout. Eles fizeram alguma aposta lá, algumas apostas que deram muito certo lá em Portugal. Ele citou só 2 casos, tá? O Di Maria e o Davi Luiz, que estava bem no início ali de carreira. É isso que ele quer fazer no Flamengo. Como o elenco está bem, a gente precisa de 1 ou 2 peças, 3 no máximo, e o Flamengo vem vencendo os jogos, um treinador que tem uma filosofia e que deu tudo certo, né? Casou a ideia do Jardim com o elenco, é mais fácil fazer aposta agora, né? E o Boto, no papel ali de scout, que ele valoriza muito o scout, ele diz que o sonho dele é isso, é trazer 2 apostas que de repente chega aqui e arrebentam, explodem, viram e se tornam um ídolo do Flamengo. Você pode comprar barato e vender por muito. Em 2019, o Flamengo contratou o zagueiro Pablo Mari. Ali foi uma aposta, ninguém conhecia que era Pablo Mari, estava na 2ª divisão do futebol espanhol, chegou aqui, arrebentou, foi uma das maiores vendas da história do Flamengo. Um dos maiores lucros, se não for o maior lucro até agora. O Flamengo pagou 5 milhões de reais no Pablo Mari e está fazendo dinheiro até hoje. Já ganhou mais de 100 milhões de reais em várias vendas, né? Pablo Mari foi vendido, aí o Flamengo ganhou dinheiro, depois foi emprestado, aí ganhou dinheiro, aí depois foi vendido de novo, ganhou dinheiro, depois foi vendido de novo, ganhou dinheiro, e é isso que o Boto explicou. Mas existem, assim, alguns jogadores consagrados que o Flamengo tem, assim, o interesse de contratar na próxima janela. 2 deles eu posso citar aqui. Um é o Danilo, do Botafogo, que é um baita jogador e seria muito difícil, e o outro é o Luiz Henrique, do Zenit, que também é muito difícil contratar. Primeiro porque está em alta, vai jogar a Copa do Mundo, e segundo por conta do clube lá, né? O Zenit é um problema sério você negociar com ele. Mas o Boto deixou bem claro ainda que não conversou com o Leonardo Jardim sobre próxima janela, reforços e tudo mais. Mas o Flamengo tem lá vários jogadores mapeados pelo scout. E aí, dá a sua opinião. Você é a favor ou contra a contratação de apostas? Jogadores de scouting, jogadores desconhecidos que podem chegar aqui e arrebentar. Uma ou outra, né? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Um grande abraço para você, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão e também o pré-jogo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!